Olá, queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Queridos, estamos aí com a série, né? As 7 Palavras de Maria, né? E hoje nós vamos para a terceira palavra de Maria, né? Vimos aí, mas antes de vermos qual é a terceira palavra de Maria, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo deste canal, porque realmente dá trabalho para fazer. Tenho me dedicado realmente fortemente neste projeto, né? E deixe o seu like, assim o YouTube cada dia vai entendendo que este conteúdo é relevante, né? Mas não só deixe o like, também se inscreva nesse canal, caso você não é inscrito, né? E também partilhe para outras pessoas conhecerem e saberem mais a respeito do nosso querido Deus, né? Que é o mais importante, né? Conhecer a respeito de Deus. Conhecemos tantas coisas, não é? Conhecemos sobre biologia, sobre química, sobre física, sobre matemática, sobre sociologia, sobre política. Queremos saber conhecer, né? Conhecimento é bom, né? E sobre todos esses conhecimentos está o conhecimento da palavra de Deus, né? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e partilhe para as outras pessoas, né? Não paga nada e você será ricamente abençoado pelo céu, tanto quanto a partilha deste vídeo para as outras pessoas também, né? Que serão amplamente abençoados pelo céu, né? Queridos, estamos aí nesta série da terceira palavra de Maria, né? Estamos aí por terminar o livro de Lucas, né? Lucas apresenta 4 vezes a palavra de Maria, Maria falando a respeito de alguma coisa, e as outras 3 vezes é João quem fala, o profeta João que escreve as palavras de Maria, né? Então, no primeiro dia nós vimos a pergunta de Maria, né? Como será isto? Nós vimos ali que essa pergunta não é uma pergunta boba, não é uma pergunta para ganhar tempo, ou sei lá, né? Mas vimos que esta pergunta foi uma pergunta da fé, da dúvida para a fé, né? Veja só, os passos que Maria está a dar são os mesmos que nós precisamos dar, da dúvida para a fé, né? Então foi isso que nós vimos aí no primeiro dia. No segundo dia nós percebemos aí a submissão de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, ou em outras traduções, né, em outras versões da Bíblia, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então nós vimos aí uma fé submissa, uma fé que aceita o impossível, mesmo não sabendo como isto vai ocorrer, né? E depois, a terceira palavra de Maria está no mesmo capítulo, né? No capítulo 1, o verso 46 e 47. Lá diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então nós vimos aí uma fé que pergunta, nós vimos aí também uma fé que é submissa, né? E hoje nós estamos vendo uma fé que adora, uma fé que se expressa
em adoração para, para reconhecer aquilo que Deus está a fazer na vida dela. Né? E uma fé que adora, ela jamais será uma fé orgulhosa. Veja que Maria, ela coloca na sua primeira palavra, quando ela inicia o cântico, ela inicia da seguinte forma: a minha alma engrandece ao Senhor. Será que você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, será que você está cada dia, no meio de qualquer que seja o problema, no meio de qualquer que seja a aflição que esteja a passar, será que a tua fé adora ao Senhor? Será que a tua fé te leva a uma adoração genuína? Veja, Maria, mesmo ela não entendendo como o impossível iria se realizar na vida dela, né? Ela ainda aqui, quando canta, ela ainda ela canta antes do parto, ela canta antes de ver Jesus nascer, né? Ela canta antes do fato acontecer. Quando o fato acontece, Maria, ela já tem a sua vida nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. Quando o fato acontece, Maria já adorou ao Senhor, mesmo antes de receber, ela já adorou ao Senhor. Será que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, antes de receber alguma coisa, será que você tem adorado ao Senhor? Por exemplo, Deus te deu um trabalho, né? Deus te capacitou para que você pudesse conseguir um trabalho. Será que você, por meio deste trabalho, tem honrado e adorado a Deus por meio do dízimo e da oferta? Isto é adoração? Isto é adoração. Deus te deu antes para que ele pudesse receber depois. Né? E o que Deus quer receber? Adoração. Deus não nos pede coisas sem antes nos dar. Primeiro ele nos dá para depois, como reconhecimento da nossa parte, é que adoramos a Deus. Né? E Maria foi exatamente assim. Como ela recebeu a promessa, ela recebeu a notícia de que seria a mãe do Salvador Jesus Cristo, e quando ela recebeu, ela adorou. Antes dela dar à luz, ela adorou. Antes dela ensinar Jesus as primeiras letras, as sagradas letras, que te tornam sábio, como diz Paulo para Timóteo, né? Antes disso, Maria adorou ao Senhor. Né? Então veja, a nossa vida, ela é de extrema adoração ao Senhor. Não podemos deixar isso despercebidos, não podemos deixar isso sem que seja percebido por nós, porque este fato é percebido pelo céu. Né? Mas nós precisamos também perceber que mesmo diante de impossíveis situações que estão ao nosso redor, que estão para acontecer, nós precisamos adorar. A adoração, ela é fundamental na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos chama para a adoração. Deus nos chama para adorar. Deus nos chama para adorar.
Perceba que se não adorarmos a Deus, adoraremos coisas, adoraremos pessoas, adoraremos objetos, adoraremos coisas que estão no nível mais baixo do que nós. Perceba, precisamos, ou nós adoramos a Deus como Ele merece, ou nós vamos adorar coisas a nível mais baixo do que nós. Como deuses de prata, barro, ferro, enfim, como eram o sistema de adoração falso na Bíblia, né? Os deuses de outras nações, né? Hoje nós temos vários deuses, né? E eles competem a nossa adoração, né? A nossa adoração, ela é competitiva. Ou nós adoramos a Deus, ou automaticamente nós adoramos as outras pessoas, né? E ao adorar a adoração a outras coisas, note, a adoração a outras coisas nos torna baixo, mais baixo do que aquilo que está sendo adorado, né? E quando nós adoramos a Deus, a adoração ela nos eleva, né? Ela nos eleva. Como diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, a oração, em vez de nos elevarmos a Deus, Deus se desce até ao nosso nível para juntos termos uma comunhão, né? Mas com outras coisas isso não acontece. Isso é diferente. Isso se torna ridículo, né? E perceba que Maria, quando ela soube, né, quando o anjo Gabriel falou com ela ali que ela teria um bebê, né, um menino rei, né, a primeira atitude dela, depois que ela perguntou como isto será, depois quando ela afirmou, aqui está a tua serva, que a tua palavra se cumpra. Depois dessas duas declarações, Maria adorou. Maria adorou. A Bíblia está repleta de adoração. Deus nos chama para adorar a Ele, né? Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra. Deus nos chama para adoração, meus queridos. Deus nos chama para estarmos em comunhão com Ele. Deus nos chama para estarmos em íntima relação com Ele, em íntima comunhão com Ele. Porque, afinal de contas, a nossa adoração aqui na Terra, ela é um tira-gosto da adoração que acontecerá no céu, né? Tudo que se passa aqui na Terra terá reflexo no céu. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. E, porventura, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não quer você adorar o nosso Deus? Não tem desejo de adorar a Deus? Não tem vontade de adorar a Deus? Penso que sim. Adore a Deus. Clame pela sabedoria de Deus, que Ele irá te dar. Clame por capacidade e Deus vai te dar. Clame por adoração. Senhor, me ajuda a te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero ser semelhante a ti.
Assim como Maria, ao adorar ao Senhor, ela foi semelhante aos anjos que adoram ao Senhor. Claro, na sua esfera. Não estou dizendo que Maria adorou da maneira como os anjos adoram. Não. Estou dizendo que o ato dela adorar, a atitude dela adorar é a mesma que os anjos possuem. A atitude, a vontade, a alegria de estar na comunhão e na presença de Deus é o que de fato deve mover a vida do cristão. E isso tem te movido? Tem você necessidade, tem você despertado esse interesse para estar na presença de Deus? Eu espero que sim, porque a adoração ela é algo fundamental na Bíblia, né? Ela é fundamental. Ou está em jogo, a sua vida está em jogo, né? Ou você irá para o céu, né? Ou você irá sofrer a morte eterna. Né? Eu não quero isso para mim, obviamente não quero isso para você, e Deus também não quer nem para mim e nem para você. Né? Então, meus amigos, Deus, só Ele é o único ser da face da terra que merece a nossa adoração, nosso respeito, o nosso carinho, a nossa devoção. É o único, é o único. Ele nos criou em Gênesis 2 e Ele nos redimiu, né, em Mateus 25 em diante, 25, 26, que relata ali a morte, os passos para a morte de Jesus, né, a sua crucifixão. Né? Ao morrer na cruz, ele redime a humanidade que havia criado. E criação e redenção é uma coisa só. No conceito bíblico, criação e redenção é uma coisa só. E ambos criados e redimidos por Cristo Jesus. Temos de prestar, como seres criados e como seres redimidos, temos de prestar culto, temos de prestar adoração ao nosso Deus. Quer você queira ou não, temos de prestar adoração ao nosso Deus. Deus, ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Que hoje esta palavra seja de conforto, seja de alegria, seja de despertamento, para que você adore ao Senhor, assim como Maria adorou ao Senhor. Adorarmos a Deus. Deus, ele revela a sua vontade a nós e nós passamos a sua vontade a outras pessoas. E isto é o que Deus quer de nós. Vamos adorar ao Senhor por meio da oração? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta terceira palavra de Maria. A adoração. A adoração, ela é fundamental na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos chama para adorarmos a Ti, para celebrarmos culto, para celebrarmos glórias e louvores a Ti. Obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou para adorarmos ao Senhor. Criados e salvos para adorarmos a Ti. Glórias a Deus. Criados e salvos para adorarmos a Ti. Que Teu bom e Santo Espírito esteja conosco neste dia. E que nossa vida
até a sua volta seja uma vida de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe. E antes de mais nada, reforçando aqui o convite, né? Se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, né? Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, né? Se inscreva e partilhe também para as outras pessoas, para que elas também conheçam a respeito do nosso Deus verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, até o próximo capítulo desta série, né? Que Deus te abençoe.